Você já ouviu falar de Adão e Eva, mas conhece Adão e Lilith? Sim, Lilith. Ela já foi chamada de demônio, assassina de bebês, sedutora, rebelde e ícone feminista. Mas quase tudo o que sabemos sobre essa história vem de relatos escritos milhares de anos depois do Gênesis. A Bíblia só cita Lilith uma vez e nunca no Jardim do Éden. Então, de onde surgiu essa lenda? Vamos voltar 4.000 anos até a antiga Mesopotâmia para descobrir. Tratamos de tigelas de encantamento para prender demônios, tábuas de argila esquecidas, manuscritos do Mar Morto, sátiras judaicas medievais e textos místicos que transformam vários espíritos em uma única mulher demoníaca. Ao final deste vídeo, você vai entender como Lilith passou do folclore demoníaco a ser conhecida como a primeira esposa de Adão. E por que a história dela é tão estranha e tão fascinante até hoje. Se você gosta de demonologia e folclore judaico medieval, este episódio é para você. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da religião, sou Mark Gaon, obrigado por virem à minha barraca. Exploramos todo domingo histórias fascinantes, polêmicas e interessantes de todas as religiões do mundo e épocas. Sim, é aqui que tudo acontece e eu não posso fazer isso sem você. Muito obrigado por assistir todo domingo e fazer parte do acampamento, sendo agora um dos campistas. Claro, esse programa não seria possível sem o meu querido amigo. Cristos, como você está, amigo? Tudo bem? Ótimo? Certo, Cristos. Sem tempo para entrar nisso porque estamos falando sobre Lilith. Sim, essa é a demônia que estava aprontando no Jardim do Éden e teve que ser banida. Agora, algumas coisas antes de começarmos. Deixe-me dizer, o motivo pelo qual faço este programa é porque quero saber no que todo mundo acredita. De verdade. Não acredito que se possa entender um povo sem conhecer seu Deus. Esta é minha tentativa de compreender em quem todos creem e adoram. Quais princípios fundamentais de cada fé posso aplicar na minha vida? É por isso que estou aqui. E em segundo lugar, eu também não cresci com... Tenho um background de folclore judaico, então posso errar algo neste episódio. Este episódio aborda especificamente um subconjunto específico de lendas que existiam no período medieval do judaísmo rabínico, especificamente a sátira, que é uma maneira hilária de interpretar a Torá na Bíblia hebraica. Então eu só queria fazer esse aviso. Se eu errar alguma coisa, por favor, sintam-se à vontade para comentar. Não sei se há rabinos assistindo ou pessoas que fazem interpretações cabalísticas específicas ou folclore medieval. Mas essa é a minha tentativa de dar uma chance justa e apenas explicar de onde essas coisas vêm, para que todos nós possamos ser menos ignorantes. Para entender a história, precisamos voltar à Mesopotâmia. Só imagine, tudo bem, se coloque no lugar deles, ok? Imagine que você está, cavando por aí em algumas ruínas antigas em uma pedra. Você cava com a pá e ela bate em algo sob uma porta. Você remove a poeira para ver o que é. É uma tigela de barro de cabeça para baixo, enterrada de propósito. Você acha estranho, limpa, desenterra e vira. E o que tem dentro dela? A superfície da parte interna dessa tigela está coberta de escrita, que faz uma espiral da borda até o centro. No centro da tigela, uma figura está presa em correntes. O que você descobriu? Parabéns! Tigela de encantamento. Você está amaldiçoado para sempre. Na verdade, não sei o prazo de prescrição de maldições antigas. Mas essas são tigelas que foram basicamente descobertas na antiga Mesopotâmia, entre mais ou menos 500 e 700 depois de Cristo. Centenas já foram desenterradas e continuam sendo encontradas. Essas tigelas não eram comuns, mas armas mágicas feitas para combater demônios. Certo, e o texto no interior era basicamente um feitiço, uma oração cuidadosamente elaborada para prender espíritos malignos e proteger as famílias. Os antigos proprietários enterravam essas tigelas de cabeça para baixo, em locais específicos, como sob soleiras, cantos e até debaixo do piso dos quartos. E eles acreditavam que os demônios entravam pelas portas e por essas passagens da casa quando se escondiam nas sombras. Então, algumas pessoas ricas possuíam vários touros. E isso meio que sugere para os arqueólogos e pesquisadores que essas pessoas se sentiam vulneráveis e se sentiam especialmente vulneráveis nessas partes específicas de suas casas, especialmente onde bebês ou mulheres estavam dando à luz. Agora, o texto em espiral reflete como os antigos imaginavam capturar forças malignas, atraindo-as, contendo-as e, por fim, tornando-as impotentes. No centro, há um desenho de um demônio preso por correntes, que não eram decorativas, mas serviam para contê-lo. Nessa realidade, dessa oração, desse encantamento agora, o interessante é que muitas dessas imagens demoníacas apresentam características femininas. Esses touros tinham como alvo uma demônia. Mas quem é essa demônia? Do que eles têm medo? Ok, bem, muita gente deve conhecer Adão e Eva, certo? Esse é o primeiro casal, mas bem menos pessoas já ouviram a outra versão, vinda especificamente das comunidades judaicas medievais. Agora, essa história basicamente pode ser considerada como folclore judaico, certo?
Esse relato diz que, antes de Eva ser criada da costela de Adão, existia outra mulher. Uma primeira tentativa fracassada. O nome dela era Lilith. Ela não só deixou o Éden, mas foi transformada nesse demônio sombrio e expulsa. Mas quem era Lilith? De onde isso vem? Ótima pergunta. Fico feliz que você perguntou. Para desvendar esse mistério, precisamos voltar à Mesopotâmia. Significa entre dois rios e se refere à região no atual Iraque, que foi o primeiro campo de testes da civilização humana. Sim, esse foi o lugar onde tudo começou, como dizem, e também foi aqui que as pessoas começaram a desenvolver sistemas de escrita e realmente registraram suas crenças sobrenaturais. A história de Lilith começa não com um demônio, mas com uma categoria de espíritos de cerca de 4.000 anos atrás. O nome Lilith vem de Liu, termo sumério para vento ou espírito, ligado aos termos acadianos Lilu e Lilitu, demônios masculino e feminino. Esses não eram nomes próprios, mas classificações, como fantasma ou vampiro. Sabemos disso porque os mesopotâmicos registraram em tábuas de argila que ainda existem hoje. Entre eles, há textos médicos que mostram como entendiam as doenças na época. A medicina deles era bastante sofisticada para a época. Eles conheciam centenas de plantas medicinais diferentes e botânica. Eles podiam engessar ossos e até realizar pequenas cirurgias. Eles também acreditavam que forças sobrenaturais eram o que fazia você ficar doente. Agora, os textos médicos culpavam Lilu e Lilitu por essas convulsões, febres e dores misteriosas e fantasmas. Um padrão recorrente é que esses demônios tinham preferências de gênero. Lilu atacava mulheres e Lilitu, homens. Agora, um texto médico realmente descreve os sintomas. Basicamente, diz que se quando um estado de confusão toma conta dele, ele revira os olhos e sangue escorre do nariz. O diagnóstico para uma mulher é Lilu. E para um homem, Lilitu. De onde vêm esses demônios? Textos antigos diziam que eram espíritos infelizes e inquietos, de jovens que faleceram antes de casar ou ter filhos. Na visão mesopotâmica, casamento e paternidade eram deveres fundamentais, não uma escolha. Não era possível dizer, não quero filhos. Quem morria sem cumprir esses deveres vagava pela terra tomado por ciúmes e raiva. Um texto realmente descreve Ardalili entrando pela janela de um homem. Jovens garotas que não se casaram, mulheres que nunca engravidaram, cujas roupas nenhum bom homem tirou. O termo Adatilili, a donzela Lilith, estava ligado a isso. Como frustração sexual. Essa referência a passar pelas janelas sugere que elas são como súcubos, demônios femininos que seduzem homens adormecidos. Então, existe uma estudiosa chamada Gwen Eliza e ela basicamente argumenta que esses demônios personificavam a inveja sexual, certo? Espíritos amargos de quem nunca se realizou. E qual a solução? Um casamento simbólico. Os sacerdotes faziam uma imagem dos demônios Lilith, masculino e feminino. Casavam-nos e os enterravam juntos. A ideia era dar aos espíritos os parceiros desejados no mundo dos demônios, para que deixassem os humanos em paz. O interessante é que na Mesopotâmia antiga, Lilith era uma categoria de demônios, não um demônio específico. Ela começou como esse tipo genérico e só gradualmente se cristalizou em um indivíduo com sua própria história. Outro ponto importante, para entender como Lilith entrou no folclore judaico, é preciso conhecer outra figura demoníaca mesopotâmica, Lamashtu, filha de Anu, um deus do céu, e essa ascendência divina a tornava especialmente poderosa. Lamashtu atacava principalmente grávidas, mulheres em parto e recém-nascidos, então escavações arqueológicas realmente descobriram dezenas de amuletos protetores contra ela. Artistas a retratam com essas características híbridas nojentas, como de leão ou cabeça de pássaro, e coberta de penas e garras nos pés, segurando cobras ou amamentando animais impuros. Existem até encantamentos assírios antigos que a descrevem, dizendo que ela é feroz, temível, divina, filha de Anu. Ela é uma loba, intercepta os jovens em fuga, destrói completamente os pequeninos. Não é a melhor propaganda. Por que então esse terror existia entre as pessoas? Bem, o pesquisador Jonathan Valk estimou na época que, você sabe, a mortalidade infantil era extremamente alta, de 20 a 30% em tempos pré-modernos, e a mortalidade materna também era extremamente alta. Quero dizer, imagine uma família antiga, certo? Uma mãe poderia ter, 5, 6 gestações, e apenas 3 ou 4 desses bebês realmente sobreviveriam até a idade adulta. Cada gravidez trazia um risco, havia um medo implícito que vinha junto com isso. Então, demônios como sabe, o espírito Lilu ou Lamashtu, surgiram desses medos profundos sobre vulnerabilidade e perda. Então, quando Lilith se desenvolve nas tradições judaicas, ela combina o papel de Lamashtu, de matar bebês, com o tipo de predação sexual e espiritual do Lilu.
Então, o povo hebreu teve contato extenso com os mesopotâmios. O próprio Abraão veio da cidade de Ur, que mais tarde foi uma cidade mesopotâmica. O exílio babilônico levou os judeus a viverem na Mesopotâmia por décadas, formando comunidades que permaneceram ali por séculos, e produziram muitos textos importantes, como o Talmud babilônico. Isso permitiu que crenças em demônios mesopotâmicos influenciassem o folclore e o pensamento judaico antigos. Veja um fato interessante. A história de Lilith como primeira esposa de Adão não aparece na Bíblia. Isso não é necessariamente uma crença cristã, embora de certa forma apareça na Bíblia. O nome Lilith aparece uma vez em Isaías 34, 2.14. Agora, Isaías 34 descreve o julgamento de Deus sobre Edom, transformando-o em um deserto, basicamente. O versículo 14 diz, conforme a tradução, que gatos selvagens se juntarão a hienas e demônios bodes se chamarão. Lá Lilith repousará e encontrará um lugar para descansar, e só. O texto não explica quem é Lilith. Outras traduções substituem Lilith por demônios ou termos semelhantes. O autor supõe que os leitores entenderiam o significado disso. Especialistas discordam sobre o significado dessa tradução. Alguns dizem que Lilith não é um nome, mas um tipo de demônio. Alguns pensam que é uma criatura noturna, como uma coruja, e as traduções da Bíblia mostram isso, certo? Até a versão King James traz coruja gritadora, mas muitos tradutores antigos interpretavam como algo sobrenatural. Então, a Septuaginta grega usa onocentauro, basicamente um tipo de centauro, e a Vulgata latina usa lâmia, que é basicamente um monstro greco-romano que mata bebês. Agora, intérpretes antigos viam isso como um ser mitológico, mas esse versículo ambíguo não criou Lilith nem toda a mitologia que existe sobre ela. Então, para isso, precisamos entender os escritos judaicos do período do Segundo Templo e da Era Rabínica. O período do Segundo Templo, de 516 a.C. a cerca de 70 d.C., foi crucial para o desenvolvimento do judaísmo. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, revelam uma visão inédita do pensamento religioso judaico da época. Nestes manuscritos, Lilith surge em um hino de exorcismo e diz: "E eu, o sábio, proclamo." A majestade de sua beleza aterroriza e confunde todos os espíritos dos anjos destruidores, demônios, Lilith e espíritos bastardos. Provavelmente, dependendo do estudioso, eles citariam os Nefilins, descendentes de anjos e humanos no livro de Enoque. Lilith surge com esses espíritos malignos como algo que exigiria proteção divina. Agora, o interessante é que o grande rolo de Isaías de Qumran usa o plural Liliot, ou seja, Lilith em Isaías 34, 2.14, o que sugere uma classe de demônios, em vez de ser apenas um único demônio. Lilith ganha destaque no judaísmo rabínico, que surgiu após a destruição do Segundo Templo pelos romanos em 70 d.C. O Talmud babilônico a descreve como um demônio feminino humanoide com asas e cabelos longos. Um rabino sugere proibir que pessoas durmam sozinhas, alertando que Lilith pode capturá-las. Isso nos remete àqueles jarros de encantamento que mencionei antes. A maioria foi escrita em babilônico, judaico e aramaico e encontrada no atual Iraque, onde o Talmud foi compilado. A linha do tempo se sobrepõe bastante. Os jarros são de 500 a 700 d.C., por volta do período em que o Talmud babilônico alcançou sua forma final. A linguagem dos jarros e as fórmulas legais ao redor indicam a influência da cultura rabínica. Há debate se as orações ou encantamentos foram escritos por rabinos ou por quem apenas usou essa linguagem. Agora, muitos jarros assumem uma forma de divórcio simbólico, então um deles diz: "Este é o ato de divórcio da Lilith, do Lilith masculino e da Lilith feminina. Você está despido, sua mãe é a Lilith, Palhas Haddad. Saia da casa e da morada, e do corpo deste Hormides filho de Ima, e de sua esposa." O que isso quer dizer? Palhas Haddad é uma Lilith com nome próprio, assim como outros demônios têm nomes específicos, certo? Beelzebu é um demônio. O documento de divórcio utiliza fórmulas legais judaicas para romper laços espirituais entre demônios e vítimas. Outro pergaminho diz: "Este é um amuleto contra Lilith que assombrava a casa de Efraim." Que cometem violência, pisoteiam, açoitam, mutilam e parecem humanos. Para homens na aparência de mulheres e para mulheres na aparência de homens. Com a fórmula que escrevi contra o mal de Lilith, seja qual for o teu nome. Isso mostra de novo a capacidade de mudar de forma que fazia essas Liliths serem tão assustadoras. Elas podiam aparecer como quisessem. E podiam ser o que fosse mais eficaz para surpreender as vítimas, certo?
mulheres atraentes para os homens, homens bonitos para as mulheres, etc. Ao longo de 2.500 anos da Mesopotâmia, a origem do judaísmo rabínico, vemos essa consistência. Lilith, ou essas Liliths, são demônios associados à sexualidade que normalmente são enviados para ameaçar as pessoas por meio de contato sexual impróprio, ou especificamente para ameaçar mães e crianças. Mas parece que a primeira conexão entre Lilith e ser a primeira esposa de Adão, na verdade, surge um pouco mais tarde no período medieval. Então essa história vem do alfabeto de Ben-Sura, escrito entre os séculos VIII e X. Depois de Cristo. O alfabeto de Ben-Sura é interessante, com humor grosseiro e algum conteúdo sexual, e até mesmo histórias bíblicas meio satíricas. E os estudiosos debatem se era uma instrução séria, algo feito para entreter as pessoas ou simplesmente uma paródia. Mas o fato de a história de Lilith aparecer pela primeira vez aqui nos mostra que essa narrativa surgiu, de modo geral, da tradição popular, e não de uma doutrina religiosa oficial. Segundo o texto, Deus cria Lilith do pó, assim como Adão, tornando-os iguais em origem. Mas eles entram em conflito imediatamente por causa do relacionamento sexual deles. Lilith se recusa a deitar sob Adão durante o ato sexual, dizendo que, por serem ambos feitos da terra, deveriam ser iguais. Agora, isso é hilário. Agora Adão se recusa. Lilith fala em voz alta. O tetragrama. Agora, se você não sabe o que é isso, esse é o nome sagrado de 4 letras de Deus. Você provavelmente já viu isso antes. Muitas vezes é interpretado como Yahweh, mas como o hebraico antigo realmente não tinha vogais, agora é só Ihadabuaba. Isso não deveria ser dito, foi uma grande transgressão, mas lhe deu poder. Como resultado, ela se transforma, cria asas e voa para o Mar Vermelho. Deus então vê isso e envia 3 anjos, Senoi, Sensensonoi e Semendilof, para trazê-la de volta. Eles ameaçam afogá-la, e a resposta dela é: me deixem, eu fui criada apenas para causar doenças em bebês. Loucura, né? Anjos e Lilith acordam que onde ela vir nomes ou imagens deles, não terá poder. Então isso se torna a base, sabe, para esses amuletos protetores, talismãs, placas e coisas do tipo. Segundo a lenda, Deus amaldiçoa Lilith. 100 filhos demônios dela morrem por dia, o que a motiva a se vingar matando crianças humanas. Agora, o alfabeto de Ben-Sura retrata Lilith como desafiadora e independente e totalmente contrária à maternidade. Ela mata bebês humanos enquanto gera centenas de filhos demônios que também morrem. De onde surgiu essa narrativa? Qual o objetivo disso? Isso se baseia em muitos conceitos anteriores, não é? Sim, você conhece Lamash, o espírito mesopotâmico que mata bebês, os espíritos Lilu, sexualidade, amuletos de proteção e tudo isso. Mas a ideia específica de Lilith como a primeira esposa de Adão parece vir de uma tentativa de reconciliar uma contradição percebida. Em Gênesis 1:27 diz: Deus criou os humanos à sua imagem, homem e mulher. Ele os criou. Então isso sugere uma criação simultânea de iguais. Mas Gênesis 2 diz algo um pouco diferente. Diz que Deus forma o homem do pó e depois cria a mulher da costela de Adão como sua ajudante. Agora, estudiosos medievais perceberam que esses são 2 relatos de criação sutilmente diferentes, então a solução deles é que eles descrevem 2 mulheres diferentes. Gênesis 1 menciona Lilith, criada do pó como Adão. Gênesis 2 narra que Eva foi criada da costela de Adão após Lilith falhar. Você percebe a diferença? Em Gênesis 1 está escrito que Deus criou homem e mulher à sua imagem. Então, quando você está lendo, sabe, a Torá antiga, lendo a Bíblia antiga, as pessoas interpretariam isso como: eles estão no mesmo nível. Mas depois, um pouco mais adiante, diz que Deus forma o homem do pó e depois cria a mulher da costela de Adão. Então foi assim que resolveram. Disseram que a primeira foi Lilith e a segunda outra pessoa, por isso surgiu essa ideia sobre Lilith. Mas, novamente, isso não tem necessariamente uma base bíblica. Pessoal, pausa rápida. Tenho uma notícia incrível. Vou pegar a estrada na minha primeira turnê como atração principal, onde eu vou para toda a cidade que possivelmente me permitir ir até lá. Eu vou para Salt Lake City, vou para Washington, Distrito de Colômbia e Charlotte, Carolina do Norte, em fevereiro. Esses ingressos serão anunciados em breve. Compre seus ingressos no Mark Agnon ao vivo e nos vemos lá. Agora de volta ao show. Com o desenvolvimento da Cabala na Europa medieval nos séculos XII e XII, 13 Lilith passou a ter uma mitologia mais elaborada. Agora, de modo geral, a Cabala busca significados ocultos nas escrituras e explora a natureza de Deus através de sistemas simbólicos complexos. Os cabalistas buscavam experiências místicas e conhecimentos secretos, acreditando que a meditação possibilitava uma união direta com o divino.
Em textos cabalísticos, Lilith é ligada a Samael, figura maligna parecida com Satanás no cristianismo. Mas nessa mitologia eles não se casaram. Depois de deixar Adão, ele era seu parceiro primordial original desde o início da criação. Segundo o estudioso Yosef Dan, isso gerou um paralelismo entre Adão e Eva, e depois Lilith e Samael. Agora, essa estrutura paralela é muito central para a cosmologia cabalística. Adão e Eva simbolizavam o plano divino e a união sagrada para gerar descendentes justos, enquanto Lilith e Samael eram a inversão demoníaca, união profana que cria espíritos malignos e governa o Sitra Achra. Esse é o outro lado, um reino sombrio repleto de demônios, quase como o Hades, se puder imaginar. Agora, isso elevou Lilith de um tipo de demônio que mata bebês para um nível cósmico, sabe? Uma força do mal, como a rainha dos demônios, a noiva de Satã, a noiva de Semel, e realmente incorporou a feminilidade maligna sob a ordem de Deus. Agora, por séculos, Lilith permaneceu uma figura de medo no folclore judaico, um demônio contra o qual se proteger e um conto de advertência sobre a desobediência feminina. Quero deixar claro que isso não é um ensinamento central do judaísmo, nem necessariamente está na Torá. Isso é algo que surge muito mais tarde por meio de uma análise judaica rabínica medieval. E realmente existe, você sabe, na Cabala e na prática cabalística. Mas não é algo que seja fundamental para o judeu comum. Agora, o curioso é que mesmo herdando a Bíblia hebraica e sendo muito influenciado pelo pensamento judaico, o cristianismo, obviamente Lilith está praticamente ausente das escrituras ou da teologia cristã ou de qualquer tipo de folclore das igrejas cristãs em geral. E por que isso acontece? A história de Lilith como esposa de Adão surge em textos judaicos posteriores, não em Gênesis, desenvolvidos após o cristianismo já ter sua interpretação das escrituras. Quando o alfabeto de Ben-Surá foi escrito, cristianismo e judaísmo já estavam separados há séculos. Os primeiros padres da igreja, como Agostinho e Jerônimo, escreveram extensos comentários sobre o Gênesis, mas nunca mencionaram Lilith como esposa de Adão. Isaías 34:14 foi traduzido para o latim como Lamia, ligando Lilith à mitologia greco-romana. A demonologia cristã medieval citava Lúcifer, Belzebu e Asmodeu, mas não Lilith. Movimentos ocultistas modernos incluem Lilith. Mas isso é um desenvolvimento moderno e não faz parte da tradição cristã antiga. Também é importante destacar que o Islã, mesmo sendo da mesma tradição abraâmica, não cita Lilith. Lilith não aparece no Alcorão. As escrituras islâmicas mencionam que Adão recebeu Hawa, ou Eva, como companheira, mas não há menção de uma esposa anterior. A tradição islâmica desenvolve uma demonologia elaborada, incluindo os jinn, seres espirituais feitos de fogo sem fumaça. E dentro da tradição popular islâmica, especificamente nas culturas do Oriente Médio, existem jinn femininas, ou demônios que atacam mulheres grávidas e recém-nascidos. Em algumas tradições árabes, existem espíritos chamados al-Subyan, que é a mãe das crianças, e esses tipos de seres estrangulam bebês ou causam abortos espontâneos. Esses podem ter sido influenciados por crenças judaicas sobre Lilith em regiões judaicas, mas não são chamados de Lilith nem compartilham a história de Adão. Nas últimas décadas, Lilith tem sido frequente na cultura pop, como em televisão, quadrinhos e videogames. Séries como Supernatural e True Blood geralmente mostram essa personagem feminina poderosa e sombria. Então é isso aí. Viajamos por 4.000 anos traçando essa evolução de Lilith, desde a antiga Mesopotâmia até a mitologia judaica medieval e as reinterpretações modernas. Isso é interessante. Sabemos que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Não é uma história bíblica, isso não aparece no folclore cristão. É um texto judaico que, você sabe, foi escrito 1000 anos depois que os livros bíblicos foram realmente criados. E aí está, essa é toda a história de Lilith. É realmente interessante, quero dizer, eu me lembro de ter ouvido falar sobre isso, mas eu não sabia exatamente como isso se encaixava. Acho muito engraçado isso vir do alfabeto de Ben-Surá. Esse é um texto hilário, e eu acho importante destacar que não é um texto considerado, sabe, legítimo como uma escritura religiosa rigorosa. Isso não é dogma, são reflexões de judeus medievais que faziam isso. É uma análise satírica que descreve situações e transmite uma mensagem. Não li o livro todo, mas pelos trechos e pela pesquisa, achei muito engraçado. Quero dizer, o fato de Lilith ter sido expulsa porque tentou ficar por cima é hilário pra mim. Tipo, literalmente, era assim, missionário é o que é, sabe? É o que Adão queria, esse é o jeito de Deus, mas Lilith não aceitava e queria enlouquecer com isso. Mas, de novo, isso não é, tipo, sabe, dogmático, mas é realmente engraçado.
E aí tem outras coisas. Aparentemente, em uma passagem, Eva é criada porque Adão está muito excitado, tipo, literalmente, Adão se masturba e derrama sêmen no chão, então cria demônios. Deus diz: não dá, precisamos arrumar uma esposa para você já, conseguir uma parceira aqui, o que acho hilário. O texto literalmente usa linguagem grosseira. Acho que é para entreter as pessoas e para criar esse tipo de folclore religioso, sabe? Parece quase uma fanfic, eu acho. Algumas pessoas realmente acreditavam nisso, fazendo amuletos e participando dessas práticas. Elas temiam esses demônios femininos e acreditavam na natureza demoníaca das Liliths, mas elas não eram assim. Elas não pensavam, ah, vem daqui, só achavam o livro hilário. Quero dizer, Ben-Sira realmente insulta o rei Nabucodonosor na cara dele, então Nabucodonosor basicamente faz enigmas para Ben-Sira, e aí Ben-Sira responde zombando da inteligência do rei. E aí ele dá respostas que são tecnicamente corretas, mas tipo realmente muito humilhantes. E também tem um monte de provérbios diferentes aqui que são tipo, cara, é melhor, sabe, estar no inferno do que casar com uma esposa tola. É tipo simplesmente hilário, tipo, é como se dissesse, cara, essas garotas são malucas. Vem principalmente de Ben-Sura, mas há mais origens. É interessante como existe um texto que remonta à Mesopotâmia sobre uma forma de lidar com o fato de que, sabe, mulheres morrem no parto e, tipo, a perda de uma criança. Eles pensam, precisamos de uma explicação para isso. E aí dizem, sim, demônios femininos. Acho engraçado. Creso, você aprende algo com isso? Lilith definitivamente não é uma princesa do travesseiro. Nem um pouco. Não quero comparar as duas, pois não são iguais. Mas existe essa divergência dentro do Talmud. E também, eu esqueci como se chama isso na UBEN. O alfabeto de Ben-Sura, não é isso? Sim, onde é bem divergente. Sim, eu acho, quer dizer, o alfabeto de Ben-Sura acho que foi desenvolvido muito depois de o Talmud já estar realmente formado. Então, de novo, a referência é essa Lilith. Mas Ben-Sura é tipo, bom, vou deixar isso engraçado. Preciso pesquisar mais sobre Ben-Sura, acho que foi baseado no que já sei. Parece feito para ser satírico e paródia, no que é legal. Eles apenas pensam, talvez fosse isso que eu seria. Se eu fosse um judeu medieval, seria como você. Vou escrever um livro engraçado sobre isso. Eu teria sido Lilith. Ela teria sido selvagem, faria truques com isso. Mas essa é a origem de Lilith, é de onde ela vem, e é por isso que ela existe em filmes que você talvez tenha assistido. Se encontrar uma personagem feroz chamada Lilith, já sabe a origem, e mais pessoas estão nomeando suas filhas de Lilith. Se você é uma Lilith vendo isso, parabéns, é uma das melhores. A garganta vai embora, pessoal. Esse foi mais um episódio do acampamento religioso. Esse aqui está um pouco mais safado do que o normal, mas já está de noite. Sabe de uma coisa? Estamos nos divertindo aqui na barraca. Vocês podem conferir o acampamento de história se estiverem interessados em mergulhos profundos na história e em todas as coisas e pessoas mais malucas que já existiram. Vocês também podem conferir o acampamento Gaion. Lá entrevisto pessoas mais inteligentes que explicam assuntos complexos melhor que eu. Vocês podem me ver na estrada. Talvez eu faça piadas sobre Lilith para o pessoal do fundo. Como sempre, este é o acampamento de religião. Junte-se a nós todo domingo, será ótimo vê-lo novamente. Você é sempre bem-vindo na tenda. Muito obrigado e até logo. Que a paz esteja com você.